Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas, depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus fala de uma tristeza que precisa ser superada e transformada em alegria. Se nós pegarmos o texto sagrado, nós vamos ver que Jesus ele vai contar uma pequena parábola, falando e comparando sobre a mulher que, quando deve dar à luz, fica angustiada, mas depois que chegou a sua hora e a criança nasce, ela se alegra por ter vindo um homem a esta terra, a este mundo. Veja que Jesus está nos dando um exemplo de um sofrimento, de uma tristeza, uma angústia que deve ser ressignificada. Ou seja, porque para tudo na nossa vida que realmente é importante, nós precisamos aprender a nos esforçar. Nós precisamos dedicar ali tempo de qualidade para que possamos cada vez mais ir assumindo e enfrentando esses sofrimentos, que é o esforço que nós precisamos fazer para alcançar aquilo que tanto nós desejamos. Assim é com tudo na nossa vida. Assim é com os nossos estudos, assim é com as nossas relações, assim é também com a busca pelo reino dos céus. Porque somente aqueles que se esforçam, aqueles que assumem e enfrentam o sofrimento, a dor, a dificuldade, somente esses são capazes de amadurecer na sua vida e usar a sua liberdade com verdadeira responsabilidade. Somente esses aprendem a ressignificar, porque uma vez que eles alcançam o êxito que tanto desejaram e tanto desejavam, neles não fica mais, não sobra a dor, a memória do sofrimento, mas é ratificada a memória da alegria, do prazer, da satisfação de ter alcançado algo que foi tão desejado no nosso coração. Assim deve ser a nossa vida para buscar o reino dos céus, porque o reino dos céus é um caminho de sofrimentos sobre esta terra, um caminho de esforço, de angústias, mas também de alegrias, porque nós também, na medida em que nós vamos enfrentando as dificuldades, essas dificuldades, esses sofrimentos que nós enfrentamos, Deus ele vai transformando esses sofrimentos em alegrias, em felicidade de uma certeza de estar no caminho certo. E é assim que nós precisamos aprender a viver. Por isso que, para que nós possamos aprender a ressignificar e superar a tristeza, a angústia, nós precisamos, antes de superar, dar 2 passos. O primeiro é de conhecimento ou de reconhecimento. O segundo é o de aceitação. Por isso que nós precisamos conhecer bem o caminho que nos é proposto, que é o próprio Cristo. Porque uma vez que nós conhecemos Cristo, nós começamos também a aceitar o caminho que Ele nos propõe seguir. E na medida que a gente aceita, a gente vai superando
as tristezas, as angústias, as dificuldades, porque a graça divina, ela age com mais facilidade na vida daqueles que são felizes, são bem-aventurados, porque já participam daquilo que é a experiência do céu na terra. Assim é a vida cristã, onde nós precisamos, dia após dia, ir crescendo nessa capacidade de correspondência a Deus. E quanto mais nós crescemos na capacidade de correspondência a Deus, mais nós conseguimos viver uma verdadeira alegria, mais o nosso coração se alegra e mais nós seremos capazes de, mesmo sofrendo, para alcançar algo que é importante para nós. O dia que nós alcançarmos o que tanto desejamos, não lembraremos mais do sofrimento, porque só ficará em nós presente a alegria do Senhor, que é a nossa força, a nossa fortaleza e o nosso ânimo para permanecer nesse caminho rumo ao reino dos céus. Assim deve ser a vida de cada cristão, conhecendo, aceitando e superando as dificuldades, conhecendo a Deus, aceitando o caminho que Ele nos propõe para superar aquilo que são as nossas próprias expectativas. E é dessa forma que a tristeza sempre se transformará em alegria. E assim como essa mulher que, para dar à luz, sofre de angústia pelas dores do parto, assim também nós, como ela, ao ver o seu filho nascer e ao pegá-lo em seus braços, ela se alegra e não sente mais a dor, mas somente a alegria de ter dado à luz um filho. Assim deve ser a nossa vida. No final, na eternidade, só restará em nós a alegria de ter tido a capacidade de ter tomado a decisão certa, de ter escolhido da forma certa para viver aquilo que verdadeiramente nos levará para o reino dos céus. Assim deve ser a nossa vida, uma vida de superação, uma vida que nós vamos aprendendo a superar os sofrimentos do dia a dia, através dos êxitos, das vitórias, que se transforma em verdadeira alegria, uma experiência do céu já nesta terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.